Olá, boa noite. Boa noite. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Alguém está vindo pela primeira vez aqui? Seja muito bem-vinda, tá bom? Outra coisa, todos os nossos amigos visitantes que estão aqui, deram seu nome lá na recepção? Todos deram? Deu? Só avisa, Fernanda, vai ter sorteio de brinde pro visitante. Ó, quem está meio acanhado para não dizer que é visitante, vai ter sorteio de brinde. Fofocaram aqui para mim. Então, se você não deu o seu nome, por favor, vá lá na recepção, fale com a Rose e ela vai pegar o seu nome, tá bom? Queridos, o céu, ele é totalmente regido por louvores. Os anjos cantam em todos os momentos para louvar o nome de Deus. A nossa vida deveria ser preenchida de louvores. Preenchida. Então assim nós vamos começar cantando, ok? Eu confio e vocês cantem comigo, ok?
Linda essa música, né? Mesmo se a gente estiver no vale da solidão, a gente precisa confiar. Porque em quem mais podemos atender? E essa confiança vai fazer a gente, no dia que Jesus voltar, a gente ver Ele com os nossos olhos. Convido você para ficar de pé. E assim o nosso louvor vai sair tranquilamente. E ele vai fluir, porque ele é digno de todo louvor. Ele é digno de você estar aqui. Ele é digno pela tua vida dedicada ao nosso Deus. Que você cante com todo amor e carinho. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença
Braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Ele quer que você esteja lá. Se prepare para isso. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu, o verei, correrei pra abraçá-lo e então digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento, digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos, nós cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento, digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nesse momento eu convido a todos, em atitude de reverência, vamos fechar nossos olhos
e vamos invocar a presença do Espírito Santo nesse lugar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade de estar nesta noite de sábado na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Nesse momento, Senhor, nós abrimos nosso coração, abrimos nossa mente e permitimos, Senhor, que o Espírito Santo penetre na nossa vida, penetre os nossos pensamentos e assuma, Senhor, daqui para frente a nossa vontade, o nosso querer. Nessa noite teremos momentos maravilhosos que já estão escritos no livro da vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito já está trabalhando na vida de muitas pessoas aqui. E você que está aqui nessa noite, esteja preparado, que você não está aqui por acaso. Que o Senhor nos abençoe, abençoe toda a programação, abençoe os pregadores que teremos aqui nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nico. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Eu estive aqui ontem fazendo sorteio. É que eu estava sem óculos. Eu pareço outra pessoa quando sou de óculos. Tipo um disfarce assim. Queridos, chegou a hora do sorteio e eu preciso fazer uma pergunta. Quem aqui não pegou o número do sorteio? Levanta a mão, quero ver. Quem não pegou seu número? Essa piadinha eu já fiz ontem, né? Queridos, olha só, veja bem. Lembrando, o nosso sorteio são para as nossas visitas não adventistas. Hoje, as nossas visitas deram o nome lá na frente. E o sorteio vai ser baseado no nome delas. Inclusive, por isso eu trouxe aqui uns ajudantes. Eu convidei mais uma moça para vir, a Alice, mas ela não quis, prefiro o colo da mãe. Alguma visita não deu o nome na recepção? Aproveita, esse é o momento, senão não vai participar do sorteio. Então, aí vai ser no nome. Tem que dar um nome ali. Está anotando agora? Aos 45 de segundo, é isso aí, foram salvos. Anotando ali o Antônio. Mais alguma visita não adventista não deu o seu nome? Fale agora ou cale-se para sempre. Todos deram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Antônio, pode trazer. Estão todas as fichas aí? Então tá bom. Queridos, temos aqui algumas fichas. Nas fichas contém os nomes das pessoas e alguns números. Esses números serão sorteados de maneira aleatória por essas mentes brilhantes que temos aqui. Eles vão falar de números de 1 a 30, mais ou menos, eles já aprenderam na escola a contar até 30, então eles serão capazes de nos ajudar nesse momento. Lembrando nossos brindes, temos aqui um livro Caminho a Cristo, ótimo livro. Outro livro, Conhecer Jesus é Tudo, também um ótimo de um livro. E uma Bíblia Sagrada, dessa vez um modelo um pouco mais selvagem. Aqui, um leãozão na frente, aqui, ó, na capa, mas é só para visita. Tá bom, queridos? E lembrando, é claro, surpresa, a nossa caixa misteriosa. Tá? Ontem, por coincidência, saiu 2 sucos de uva. Não significa que hoje vai ser suco de uva também. Tá? É um mistério. Tá bom, queridos? Vamos começar o sorteio? Deixa eu só fazer um confere aqui. Deixa eu ver até que número vai. Vai até mais. Tá, vai até 33. Todo mundo sabe contar até 33? Sabe contar até 33? Todos sabem até 33? Então tá bom. Tem algumas fichas aqui que estão em branco. Então, nós vamos pular. Vamos começar? Quem quer ser o primeiro? Primeiro as damas, pode ser? Começar com as damas? Laura, o número de 1 a 33. De 1 a 33, 10. Número 10. Número 10. Calma que não está em ordem. Ah, temos aqui. Número 10, senhor José Carlos. Cadê o seu José Carlos? Você está aí, você deu o seu nome. Ali está ele. Pode vir aqui, meu querido. Vai ganhar um brinde. Temos aqui 2 literaturas, temos uma Bíblia e temos uma caixa misteriosa. O que você decide? A Bíblia? Boa, ótima escolha. Tá aí, meu querido. Parabéns, tá? Amanhã tem mais. Vamos lá, próximo. Cíntia, escolhe o número de 1 a 33. 33. 33.
33. Calma, estamos checando aqui os nossos computadores. Lucas Miranda. Cadê o Lucas Miranda? Você está aí. Eu sei que você está. Ele esqueceu. Está ali? Está vindo ali? Venha, ele está um pouco envergonhado. Tudo bem, com um apoio, um incentivo, quase que um mandato, ele vai vir. Está vindo ali, amarrado. Não quer? A mãe dele representa? Pode ser. Temos 2 livros, 2 literaturas e a Caixa Misteriosa. O que vocês escolhem? Caminho a Cristo, de Ellen White, Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bullion, ou a Caixa Misteriosa? A Caixa Misteriosa, você tem coragem? Você vai abrir e pegar? Tá, então só um minuto, se afasta, todo mundo se afasta, todo mundo se afasta, tá? Tua conta e risco. Abre e escolhe alguma coisa. Cuidado, tá? Muito cuidado. Pode escolher. Ele escolheu um suco de uva. Aê, garoto. Parabéns, tá, querido? Aê, garotão. Parabéns, tá? Deus abençoe. Amanhã tem mais, tá? O soquinho do poder. Aê, garoto. Parabéns. Abraço. Que abraço gostoso. Obrigado, tá, queridos? Amanhã tem mais, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Surpresa, ninguém pode saber o que tem aqui. Vamos seguir. Logan, vai lá, Logan. O número de 1 a 33. 13, número 13. Vamos checar aqui o número 13. Checando na nossa lista. 13 não tem. Está em branco. Mais um número. 19. 19. Calma. 19. Ana Luísa Feliz. Onde está você? Ali está ela. Pode vir aqui, brava guerreira. Ganhou um brinde. Temos aqui um livro, Caminho a Cristo. Conhecer Jesus é Tudo ou a Caixa Misteriosa? Esse aqui? Conhecer Jesus é Tudo? Boa escolha. Tá bom, querida? Obrigado, tá? Próximo, você, jovem. O número de 1 a 33. 20. Número 20. Vivian! É você mesmo. É que eu estava entendendo o que estava escrito aqui, mas agora é Vivian. Vivian? Acho que é Vivian. Acho que é você mesmo. Vem cá ver se é você. Não, mas é você. É que tá... Vê se é você, o número 20. É você? Caminho a Cristo ou Caixa Misteriosa? Boa. Tá bom. Vamos ao último dessa noite. Vamos repetir alguém aqui. Laurinha, vai lá, Laurinha. Mais um número. De 1 a 33. 5. Número 5. Último brinde da noite. Último brinde. Número 5 vai ser a Caixa Misteriosa. Não tem jeito. Thaís dos Santos. Thaís dos Santos. Vamos lá. Ali está ela. Você tem coragem? É? Então tá bom. Pessoal, se afaste. Se afaste. Por favor, Caixa Misteriosa. Vamos ver o que será. E tirou um suco de uva. Aê, Thaís, obrigado, tá? Queridos, obrigado pela atenção. Fechou, crianças? Obrigado pela ajuda, tá? Até a próxima. Amanhã tem mais. Entrego minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me
Boa noite, amigos. Muito obrigado pela bela canção. Que Deus faça em nossa vida os milagres que Ele precisa realizar para nos preparar para a eternidade. Nós temos uma sala aqui atrás, preparada para crianças aí até 6 anos de idade, com atividade específica. Se tivermos alguma criança nessa idade, até 6 anos, podem se dirigir para lá, se desejarem, e lá teremos um programa voltado para essa faixa etária. Está bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda noite nesse projeto dos Calebes. Amanhã à noite será a nossa terceira e última noite. Muito obrigado por ter separado um tempinho para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre a Bíblia e o futuro da humanidade. Nesse projeto Caleb, quero convidar você e relembrar que amanhã, a partir das 9 da manhã, na Praça Araucária, em Serraria, nós todos estaremos lá para um domingo na praça. Faça planos de passar ali as horas com a gente, a partir das 9 da manhã até as 2 da tarde. Nós teremos várias atividades nessa praça amanhã. Uma delas será a feira de saúde. Nós teremos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, e ali teremos os 8 remédios naturais deixados por Deus para termos boa saúde. Feira da Saúde, amanhã, a partir das 9 da manhã. Na Praça Araucária também teremos o Varal Solidário. A ADRA aqui da igreja, ou a ASA, né, está preparando o Varal Solidário e haverá ali várias roupas que serão doadas para aqueles que desejarem. E eu quero aproveitar e pedir você que, se você tem em casa alguma roupa boa que você não usa mais, mas que está em perfeito uso e deseja doar, leve para o nosso Varal Solidário amanhã. Será muito bem-vindo. Nós teremos também corte de cabelos. Alguns estão precisando, né? Não é o seu caso, né, mano? Então teremos amanhã 6, né? Cabeleireiros, 6. 6 cabeleireiros amanhã cortando o cabelo gratuitamente para aqueles que desejarem. E para atender a comunidade local ali de Serraria e os bairros vizinhos. Nós teremos também uma caminhada. Então, se você tem cachorro, você pode levar o seu dog para essa caminhada amanhã. Não esqueça de água, não esqueça da guia. Nós vamos começar às 9 da manhã. E ali teremos um veterinário que vai estar passando as orientações para esse momento especial. Teremos também ali orientações para a saúde bucal. Doutora Juliana, minha digníssima esposa, e quem é? Cleidiane? Ediane. Ediane está aqui? Hoje ela não veio. Então a Juliana e a Ediane vão estar ali, vai ter ali uns fantoches, orientando as crianças sobre como ter saúde bucal. Também as crianças vão ganhar um kit, né, de escovação, fio dental, creme dental e escova nova. O que mais nós teremos? Que eu estou esquecendo alguma coisa? Teremos brinquedos, serão montados alguns brinquedos para as crianças. Teremos o clube de desbravadores, também matriculando novos desbravadores. Então será assim um domingo muito especial. E eu espero que você faça planos para estar conosco, tá bem? Nós teremos a cobertura do SBT, a emissora vai estar lá para fazer a cobertura do evento. Essa semana foram 3 reportagens a respeito dos Calebes, e eles vão estar lá amanhã às 9 da manhã também para essa cobertura também. Venha e convide seus amigos, Praça Araucária, ali em Serraria, a partir das 9 da manhã. Nós iremos até às 14 horas. 14 horas encerramos nossas atividades ali.
Ontem nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia e falamos sobre 3 conceitos teológicos, tentando elucidar melhor como que esse livro chegou até nós. Eu quero saber quem é que se lembra desses 3 conceitos que nós abordamos ontem. Inspiração, revelação e iluminação, certo? O que é revelação? É entrega de mensagem, de conteúdo. Deus entrega conteúdo. Moisés escreveu Gênesis, deu detalhes da semana da criação, mas ele não estava lá. Como que ele poderia saber tudo o que escreveu? Porque Deus revelou para ele. Isto é revelação. Deus aparece para o profeta e revela ao profeta o que Deus quer revelar. Hoje acontece revelação? Não. Porque Deus revelou aos profetas. Agora, os profetas que receberam de Deus a revelação, eles escreveram essa revelação. E no processo da escrita, acontece um segundo fenômeno, como nós chamamos? Inspiração. Deus inspira o profeta. E a palavra inspiração, na língua grega, theopneustos, quer dizer Deus dentro. É Deus na mente do profeta, inspirando para que ele escreva o que Deus quer que ele escreva. E por isso a Bíblia é fruto da revelação e da inspiração. E o terceiro conceito que nós vimos ontem é iluminação. O que é iluminação? É o que acontece hoje, na igreja, quando estudamos a Bíblia, em casa, quando lemos a Bíblia, todas as vezes quando você vai ler esse livro, o Espírito Santo vem para iluminar a sua mente, para você entender aquilo que Deus revelou e os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, registraram. Então vimos ontem esses 3 conceitos teológicos. A Bíblia, então, é o livro de Deus. Deus é o autor e 40 escritores participaram do projeto. Desde teólogos como Paulo, pastores e rei como Davi, boiadeiros como Amós, médicos como Lucas, 40 escritores, mas um só autor, Deus. É por isso que a igreja cristã aceita a Bíblia como norma de fé e prática, como a autoridade. E a igreja adventista, nós acreditamos que a Bíblia é a suprema revelação de Deus. Ela é fonte de autoridade. Nós nos pautamos por esse livro. E a gente pensa que todo ser humano deveria se pautar por ele. Porque a Bíblia é lâmpada e luz que ilumina o nosso caminho em direção ao céu. Eu estava uma vez no Mato Grosso e uma senhora iria se batizar na igreja e o esposo dela apoiava a decisão dela, mas não queria. E a esposa me pediu: pastor, eu vou me batizar, o meu esposo não tomou essa decisão, mas eu queria tanto que ele tomasse a decisão comigo. O senhor não pode vir fazer uma visita para nós antes do batismo? Eu disse: posso. Fui até a casa dele, conversar um pouco com ele, falei da decisão que a esposa tinha tomado, e o que ele achava da decisão, e ele elogiou a decisão da esposa. Mas e por que também você não toma a decisão? A mesma decisão que ela pelo batismo. Ele falou assim: pastor, eu não acredito na Bíblia. É por isso que eu não tomo essa decisão. Para vocês esse livro é especial, para mim não é. Eu disse: tá bem. O que você faz? Eu sou professor universitário. Ok? Qual é a sua matéria? Matemática. Eu sou doutor em matemática. Tá bem? O que é que levou você
a gastar uma vida com a matemática? Ele disse simples, porque é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4 e nunca serão 5. É uma ciência exata. Eu disse, você está correto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você enfrenta dilemas na vida, quando uma família descobre um câncer ou uma doença que não tem cura, quando uma mãe tem que sepultar um bebê, ou quando o casamento acaba, a matemática não terá respostas para você. E se você norteia a sua vida exclusivamente pela matemática, você vai ter apenas aquilo que ela pode te oferecer. Cálculos exatos. Nada mais que isso. E eu tentei motivá-lo a fazer não da matemática, mas da Bíblia, a filosofia de vida. Porque a Bíblia tem respostas para tudo que nós precisamos. E por que ela tem? Porque é a palavra de Deus. Hoje, nós vamos olhar para esse livro e vamos responder uma pergunta simples, que nos ajuda em nossa cosmovisão, na visão que temos de mundo. De onde nós viemos e como o mal se originou. E amanhã à noite, nós iremos estudar o último tema, para onde a humanidade caminha e o que vai acontecer com o planeta Terra. Porque nós sabemos pela Bíblia o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Não precisa consultar horóscopo, não precisa ir atrás de cartomante, de necromante, não precisa jogar búzios e tarôs, nada disso revela o futuro. A Bíblia revela. Então amanhã nós vamos saber o que vai acontecer com a humanidade num futuro próximo. E hoje vamos nos concentrar de nossas origens, de onde nós viemos. Para isso, nós vamos então abrir a Bíblia, porque esta é a palavra de Deus, é a revelação que Deus deixou para todos nós. E vamos começar então abrindo a Bíblia, respondendo essa pergunta que fizemos ontem: é possível conhecer a Deus? Vimos ontem que sim e não. É possível porque Deus se revela. É impossível porque sozinho nunca poderíamos conhecer. Quando vamos para a Bíblia, ela revela quem é Deus. Então Deus se revela através da palavra. Você estuda a Bíblia para compreender quem é Deus. Vimos ontem que Deus também se revela na natureza. A natureza, a despeito de 6.000 anos de pecado, ainda revela quem é Deus. Você pode ver isso tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. E entre o micro e o macro, você tem o ser humano, que é a perfeita obra de Deus. Deus se revela na natureza. Vimos ontem que Deus também se revela em relacionamentos positivos. Então, bons relacionamentos também revelam quem é Deus. Na forma como um pai trata os filhos, como a mãe trata, a gente pode ver Deus. Vimos que Deus se revela falando nossa consciência, através do Espírito Santo. Mas vimos ontem que a revelação perfeita de Deus, ela acontece em Jesus Cristo. Isso é o que nós vimos ontem. Então a Bíblia revela quem é Deus. Não só isso, a Bíblia revela nossas origens. E o ser humano nunca será plenamente saudável mentalmente, se não responder a 3 perguntas: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Segundo alguns filósofos existencialistas,
como por exemplo Sartre e Jaspers, o ser humano é como um meteoro que é jogado na história sem ter origem e propósito. Isso não é verdade. Nós, seres humanos, não surgimos de um Big Bang. Nós não viemos de um jardim do zoológico. Nós viemos do jardim do Éden. É isso que a Bíblia ensina. Ninguém pode ir além do princípio. E lá no princípio, em Gênesis 1:1, a palavra de Deus já diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esta luz que surge no primeiro dia não são os astros. Sol e lua só serão criados no quarto dia. Haja luz é o próprio Deus permitindo que a sua luz inundasse um planeta caótico chamado Terra. Deus permitiu que a sua luz banisse a escuridão e ele começa a transformar um planeta caótico num planeta habitável. Existe em teologia o que nós chamamos o princípio do tempo, onde este mundo é criado de forma caótica e vazia, e tempos depois Deus transforma esse planeta caótico num planeta habitável. Há um abismo de tempo entre o surgimento do planeta, que Gênesis diz que era sem forma e vazia, até o momento em que Deus passa a transformá-lo habitável. Também chamamos isso de teoria do intervalo. Há um intervalo de tempo. E quando Deus prepara o habitat do ser humano, no sexto dia ele cria o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva foi o primeiro casal criado por Deus. Algumas pessoas querem questionar a origem do ser humano, dizendo que isso é apenas uma tradição, que a Bíblia é fruto de uma cultura. Mas sabe o que é interessante? Quando estudamos culturas antigas, várias culturas antigas, há elementos nessas culturas falando de um primeiro casal. Também nessas culturas há sempre uma história relacionada a um barco. Culturas pagãs, que não acreditam numa divindade como nós e nem na Bíblia, mas em comum temos um casal com nomes diferentes e a história de uma inundação e de um barco. Você não vê semelhança com aquilo que a Bíblia registra? Deus criou o ser humano para viver eternamente. Ninguém foi criado para morrer. A morte é uma intrusa. É por isso que nós não aceitamos a morte. Agora, esse ser humano criado perfeito, criado para viver eternamente, tinha que ser submetido a um teste. E o teste aparece aqui em Gênesis 2,16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não come, Adão. Vamos supor que aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, desse aqui não. Aí você pergunta: por que Deus colocou essa árvore lá? Não podia ter um jardim sem árvore? Não podia tudo ter continuado perfeito? Podia. Só que antes de integrar esse casal à família celestial, Deus tinha que testar esse casal. Testar por quê? Porque Deus não nos fez autômatos, robôs. Deus não nos programou.
Deus nos criou e deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. Todas as criaturas de Deus possuem livre-arbítrio. Inclusive o pecado começou no universo, porque um anjo se rebelou e do céu foi expulso. No uso do seu livre-arbítrio, ele se rebelou contra Deus. Todas as criaturas de Deus possuem livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não quer ser amado porque Ele nos programou para isso. Deus espera ser amado em resposta ao amor que Ele demonstra, porque o amor pressupõe liberdade. Você não pode obrigar ninguém a amar você. Amor não se impõe, amor se conquista. Então Deus, para conquistar esse amor, deu um teste. E o resultado você sabe, né? Eva se afastou de Adão, conversou lá com a serpente, com sua astúcia, diz Paulo, enganou Eva, Eva foi enganada, Adão não. Adão não foi enganado, Eva foi. Adão lançou sua sorte com Eva, mas Adão não foi enganado, Eva foi. E por causa desse ato de desobediência, o casal foi expulso do jardim. E vieram as consequências. A primeira delas seria a morte. O medo, o sofrimento, a terra foi amaldiçoada. Mas Deus não é pego de surpresa, né? Deus tinha um plano estabelecido. Olha como a serpente foi astuta. Em Gênesis 1:26, a Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Então isso aqui pressupõe que o nosso Deus não é um ser único. Aliás, a Bíblia revela um Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam aí na criação. Deus deu origem à criação com sua voz. Paulo diz que Jesus é o agente da criação, e Gênesis 1:2 diz que o Espírito pairava sobre as águas. O trio celeste estava presente na criação, e o ser humano foi criado à imagem e semelhança divina. Agora olha que interessante, a serpente chega e diz assim: coma desse fruto, porque se você comer, os seus olhos se abrirão, e você será como Deus. Mas ela já era como Deus, ela já era imagem e semelhança. O diabo prometeu para Eva uma coisa que ela já tinha, ela já era igual a Deus. Por isso que ela foi astuta. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu também o marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam o quê? Nus. É a segunda vez que essa palavra nu aparece em Gênesis 3. Pastor, eu já li Gênesis 3 e nunca vi essa palavra. É porque você está vendo a palavra portuguesa. Mas se você olhar no hebraico, é a segunda vez que a palavra nu aparece. E no hebraico, diz que quando eles comeram do fruto proibido, eles perceberam que eles estavam arumim. Essa é a palavra hebraica. Arumim, traduzido aqui por nus. Só que em Gênesis 3:1 aparece a palavra arum, quando diz que a serpente é a mais sagaz
de todos os animais. A palavra sagaz no hebraico é arum. E quando eles comeram do fruto, eles ficaram arumim. Ou seja, o ato de desobedecer, o pecado, pega o ser humano que era semelhante a Deus e transforma-o semelhante a quem? A serpente. Após o pecado, o ser humano ficou igual à serpente. E o que nós temos que nos iguala à serpente? Tendência pecaminosa, desejo do mal, de fazer a coisa errada, natureza pecaminosa. É isso que todo ser humano nasce com isso, e isso é a nossa semelhança com Satanás. Qual é a proposta do Evangelho? Restaurar no ser humano a imagem perdida. E como Deus restaura? Em Gênesis 3,15 já foi prometido, né? Deixa eu adiantar, cadê Gênesis 3,15? Assim que o homem peca, Deus então diz para Eva e para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim que o pecado surgiu no mundo, Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano estabelecido. E o plano foi dito em Gênesis 3,15. Deus está dizendo para Eva e para a serpente: vocês são parecidas agora, é? Ficaram amiguinhas? Por causa do pecado, Eva, você ficou igual à serpente? Você agora é arumim, ela é arum. Mas eu vou acabar com essa amizade. Eu vou colocar uma inimizade entre vocês. E sabe qual será a inimizade? Um dia, Eva, você vai dar à luz a um descendente, e a serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente, mas o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Então Eva e seu esposo Adão passaram agora a esperar o nascimento do Messias. Eles foram expulsos do jardim, mas com uma promessa: um dia o Messias virá. Gênesis 4:1. Se você está com a sua Bíblia aí, olha que interessante. Gênesis capítulo 4, verso 1. O texto diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É assim que está na sua Bíblia? É assim que está? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Só que é uma tradução muito pobre essa que nós temos. O hebraico não diz isso. O hebraico original diz assim: quando Eva toma Caim em seus braços, ela diz assim: adquiri um varão, o Senhor. Não é com o auxílio do Senhor. Isso não está no hebraico. Eles tentaram colocar um sentido na sentença, mas no original hebraico não está assim. Lá está: adquiri um varão, o Senhor. O Messias que Deus prometeu para mim, ele está em minhas mãos. E o casal achou que o Caim era o Messias prometido, até que ele matou o irmão dele. Aí Adão e Eva perceberam que não era ele. Depois nasceu Sete, e eles esperavam que fosse Sete, não era. E eles continuaram esperando até que o Messias veio. Então, no mesmo capítulo,
Gênesis 3, aonde apresenta a origem do pecado, também já tem ali um plano de salvação. O Messias viria pagar o preço da humanidade. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. O que é fútil procedimento? Tendência pecaminosa, natureza carnal. O fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Que pais? Adão e Eva. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porque lá Deus decidiu, se o homem pecar, nós vamos resgatá-lo. A decisão da morte de Cristo foi tomada antes do mundo ser criado. E aí Pedro continua: porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Cristo veio pagar o preço do nosso pecado. E como as pessoas reagem ao grande sacrifício que Jesus fez no Calvário? Essas reações estão estampadas nas cruzes do Calvário. De um lado está um ladrão que não acredita. Do outro lado está um ladrão que se arrepende e acredita. Assim, no Calvário nós temos um quadro da humanidade. Na cruz do meio, alguém morre pelo pecado, Jesus. Na cruz do ladrão que toma sua decisão, alguém morre para o pecado. E na cruz daquele que rejeita, alguém morre no pecado. A humanidade está representada nesta cena. Cristo veio a esse mundo dar sua vida para pagar o preço do nosso pecado. E enquanto o ser humano não compreender o alto sacrifício que Deus fez para dar sua vida por nós, ele não entenderá o amor de Deus, nem o plano que Ele tem para salvar. E quando nós entendemos esse plano, a nossa vida é completamente transformada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Deixa eu falar uma verdade muito solene para todos vocês. Você pode concordar comigo ou não, mas a verdade solene é: todos nós que estamos dentro dessa igreja nessa noite, só temos dois destinos, representados por essas duas cruzes. Ou um dia nós estaremos reinando com Cristo lá no céu, ou um dia nós estaremos queimando com Satanás no fogo eterno. Você só tem dois caminhos. Você pode não acreditar nisso, mas se você não acreditar no que a Bíblia ensina, pode ser que você perceba tarde demais que você estava errado. Uma vez perguntaram para o pastor Bulhão, uma jornalista perguntou para ele: o senhor prega sobre Cristo, prega sobre o céu, prega tudo, eu não acredito em nada disso. E se tudo que o senhor prega não for verdade? O pastor Bulhão respondeu assim: se tudo que eu prego um dia não acontecer e não for verdade, eu terei vivido uma vida boa, porque a Bíblia me ajuda a ter uma vida equilibrada. Mas se tudo que eu prego for verdade,
qual será o seu destino, se você não acredita nisso? Eu quero convidar o pastor Reinaldo que entre no tanque batismal, porque nessa noite você vai testemunhar 2 amigas que entregaram sua vida a Jesus, a Fátima e a Fabiane. E elas virão aqui na igreja nessa noite para publicamente demonstrar sua fé em Cristo através do batismo. A Fátima será a primeira a ser batizada. E por que elas escolheram ser batizadas? Por que elas tomaram essa decisão? Porque elas entenderam que Deus nos criou para vivermos eternamente, mas o pecado atrapalhou o plano original de Deus. Mas Cristo resolveu o problema do pecado. E Ele hoje nos oferece uma segunda chance, uma chance de vida eterna. Por isso Fátima está aqui. Louvado seja Deus, Fátima, por sua decisão. Nós merecíamos a morte eterna, mas alguém pagou o preço. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e entregamos nossa vida a Ele, a morte que Ele sofreu na cruz nos é creditada. E nós podemos ter vida e vida eterna, porque Ele pagou o preço. Aí está a família da Fátima. Aí estão os líderes do Clube dos Desbravadores da Fátima. Podem vir assistir de perto esse momento especial. Aí estão os amigos da Fátima, todos alegres e felizes por esse momento especial em que você toma a sua decisão. Vou pedir vocês, por gentileza, venham aqui mais perto, que aí também a igreja vai poder assistir o batismo. Aí está, muito obrigado. Querida Fátima, aceitastes a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Você entregou sua vida a Ele. Nessa noite, ao passar pelo batismo, os teus pecados serão perdoados. Teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. E nós, pastores, nessa noite, para perdão dos teus pecados, obedecendo a ordem do Mestre, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Que Deus abençoe você, Fátima, por essa linda decisão. Parabéns. Queremos convidar também a Fabiane que entre no tanque também. Ela será a segunda candidata a ser batizada nessa noite. Parabéns à família por essa linda decisão. Obrigado a todos. Fabiane frequenta a igreja há um bom tempo, né, pastor? 6 anos. 6 anos estudando a palavra, estudando. Depois desse longo período, a Fabiane tomou a decisão de ser batizada nessa noite. Parabéns, Fabiane. Aí está os familiares. Podem vir. A senhora é parente da Fabiane? A senhora é parente da Fabiane?
A senhora é avó? Oh, qual o seu nome? Eneida. Eneida, seja bem-vinda, viu, Eneida? Tá feliz? Que bom ter você aqui. Louvado seja Deus, Fabiana. Amigos, por que nós passamos pelo batismo? Porque o Cristo que nós amamos disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Por isso que a gente passa pelo batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Nós teremos mais uma música agora, não é isso? Antes que você seja batizada, Fabiane, nós vamos ter mais uma canção. E enquanto ouvimos essa canção, eu queria fazer um convite para você que está aqui na igreja, mas para você que não passou ainda por um batismo por imersão, mergulhando nas águas. E por que eu estou destacando esse batismo por imersão? É porque existem igrejas que batizam pessoas por aspersão, aspergindo água, ou por infusão ou efusão, derramando água na cabeça. Só que a única forma bíblica de alguém ser batizado é mergulhando nas águas. Na Bíblia não tem batismo por aspersão, nem por efusão. Então, se você tem no seu coração o desejo de um dia também passar pelo batismo, como elas estão passando, ou se você está aqui nessa noite, um dia já foi batizado, mas você se afastou dos caminhos do Senhor e tem no coração o desejo de um dia passar pelo rebatismo, eu quero convidar você, aonde quer que você esteja, a ficar de pé, enquanto você ouve essa música. E se você quiser tomar essa decisão, você pode ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração especial por você. Quer tomar a decisão pelo batismo ou pelo rebatismo? Fica de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Entregue tua vida a Jesus. E Ele mudará teu viver. Sim, Ele compreende você.
Amém. Deixa eu convidar vocês para vir aqui perto de mim, por gentileza. Vem aqui um instante. Pode vir aqui. Vem aqui, por favor. Quero fazer uma oração especial por você nessa noite. Por você que toma essa linda decisão. Louvado seja Deus. Pode vir aqui. Aqui nós estamos para ajudar vocês nessa decisão. Nós, como igreja, queremos fazer o nosso melhor. Seja bem-vinda, querida. Vou pedir à nossa equipe que pegue depois o nome de todos eles e um telefone. Eu quero poder orar com vocês depois também. Eu queria que vocês assistissem mais de perto esse batismo. Fátima ou Fabiane. Fabiane, você aceitou a Jesus como teu Salvador pessoal. Nessa noite, ao ser batizada, teus pecados também serão perdoados. Teu nome será escrito no livro da vida lá nos céus. E nós, pastores, em obediência à ordem de Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria orar por esses amigos que estão aqui à frente. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra nossas origens. Como o ser humano caiu em pecado, mas um plano que foi estabelecido para resgatá-lo. Obrigado porque a cruz é um evento histórico. Mas a despeito de ter ocorrido há 2000 anos no passado, a graça que dela emana alcança o nosso coração, transformando nossa vida. Obrigado pelos batismos que testemunhamos nessa noite. E obrigado por esses que aqui à frente estão, demonstrando também o seu desejo de serem batizados. Que nós, como igreja, possamos abraçá-los e ajudá-los. E que muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, todos nós estejamos prontos para te receber. Pai, cuida de todos nós. Dá-nos a tua bênção e nos despeça agora na companhia dos teus santos anjos. Oramos em nome de Jesus. Amém.